Bom dia, meu povo Pelim Pim Pim, tudo bem? Vamos falar hoje sobre os seres vivos, que é o nosso último capítulo do módulo desse terceiro bimestre. Então, na página 250, a gente já começa a falar um pouco sobre seres vivos, né? Em ciências é o que nós estudamos, né? E dentro das ciências, nós temos várias áreas, né? A gente tem zoologia, que estuda a ciência das plantas. A gente tem ecologia, que estuda a interação dos seres vivos com a natureza. A gente tem a microbiologia, que vai estudar todos os seres microscópicos. A gente tem a botânica, que se dedica ao estudo dos vegetais. Então, ciências, ela aborda todos os seres vivos, certo? Na 252, a gente já começa a entender o que é um ser vivo, né? Todo ser, ele tem célula, que é a unidade básica dos seres vivos. Então, todo mundo tem célula, né? Alguns têm uma célula só, que são os seres unicelulares, de um. E outros têm várias células, que são os pluricelulares, que é plural, muitas células, né? E aí, na 253, a gente tem a imagem de uma célula, né? Então, tudo isso aqui é uma célula. A gente tem núcleo, né? A gente tem as membranas, a gente tem as mitocôndrias. Então, até aqui, o que eu quero que vocês entendam? Que ciências estuda todos os seres vivos. E que todos os seres vivos têm célula. E que alguns seres vivos têm uma célula só, que são os seres unicelulares. E os seres vivos que têm mais de uma célula são os seres pluricelulares. Ponto. E aí, nós vamos começar indo para a parte de metabolismo na 256, né? O que são esses metabolismos? São os geradores de energia. Todos nós temos que ter energia. Então, para a gente correr, a gente tem que ter energia. A nossa fonte de energia é a comida, certo? Quando a gente come, a gente fica com energia. Quando a gente está com fome, a gente fica com baixa energia. Por que o nosso corpo pede essa energia, né? Como é que ele faz isso? Através das nossas células, tá? São as nossas células que precisam desses nutrientes alimentares para gerar energia para o restante do nosso corpo. Como nós, seres humanos, somos seres pluricelulares e temos muitas células, por isso que a gente precisa de muita energia. E aí, na 257, a gente vai entrar no ciclo de vida. Qual é o nosso ciclo da vida? A gente nasce, a gente cresce, a gente se reproduz e a gente morre. Então, todo ser vivo passa por esse ciclo da vida. Primeiro nasce, a gente evolui, certo? A gente se reproduz. Então, os animais têm seus filhotes. Cair. É assim mesmo. Vamos lá. Então, a gente cresce, a gente se reproduz, os animais eles têm lá os seus filhotes, mamãe e papai têm os seus bebês e depois a gente morre. Esse é o ciclo da vida de todos os seres vivos. E aí, na 258 e 259, a gente vê todo esse ciclo de vida para o milheiro, que é planta, para a tartaruga marinha, que é um animal, para a borboleta, para a gente entender que todos os seres vivos, eles passam por esse ciclo de vida. Lá na 261, a gente já vai falar de estímulos do ambiente. Por quê? Porque aonde a gente vive responde a gente, tá bom? A gente tem uma planta, aí na página 261, essa planta é a dormedeira, vocês conhecem? Pois me conta no zap. Essa plantinha, ela fica assim, e quando a gente encosta, ela se fecha todinha, ó. Meu pai e minha mãe falavam que isso acontece porque ela dorme, né? E isso daí é um tipo de estímulo do ambiente, porque é o nosso contato. Quando a gente encosta na plantinha, a plantinha dorme, tá? Pra gente entender que o ambiente responde a gente. E aí, na 262, a gente entra em níveis de organização dos seres vivos. Nosso corpo, ele é totalmente organizado. Lembra que eu falei lá na frente, lá atrás, perdão, que
A gente precisa se alimentar, porque as células do nosso corpo pedem isso para que a gente gere energia para fazer as coisas. Pois é. Cada órgão, cada sistema do nosso corpo contém essas células. E aqui nos níveis de organização, eles vão mostrar pra gente, na página 263, todos esses sistemas divididinhos, bonitinho dentro do nosso corpo, que compõem o ser humano. Então, a gente tem aqui o sistema respiratório, né? Que ajuda a gente a respirar, que tá ligado ao nosso pulmão. A gente tem o cardiovascular, que é o do nosso coração. Aqui nós temos o linfático, que faz o nosso sangue correr pelo nosso corpo. Aqui nós temos o sistema genital feminino e masculino, né? Porque o corpo do homem é diferente do da mulher. O corpo dos meninos é diferente do corpinho das meninas. E a gente tem aqui o sistema urinário, que é onde faz toda a produção e expulsação, né, excreção da nossa urina. Então, o nosso corpo ele é divididinho, direitinho. Então, se na prova eu perguntar, cite um dos sistemas que compõe a organização do ser humano. Então, vocês podem falar, tia, tem o sistema do coração, cardiovascular, tem o sistema do pulmão, que é o respiratório. E cada pedacinho desses sistemas contém muitas células. Por isso que nós somos seres pluricelulares, certo? E aí, por conta da gente ter muitas células, a gente precisa de muita energia. Então, a gente precisa se alimentar bem para essas células conseguir fazer com que a gente acompanhe todo o ciclo de vida, que é nascer, crescer, se reproduzir e, infelizmente, morrer. E é isso. E aí a gente encerra a nossa unidade. Qualquer dúvida, é só vocês procurarem a tia lá no WhatsApp, que a gente conversa melhor, tá bom? Vou passar a revisão dessa unidade para vocês. A revisão dessa unidade é o que vocês vão estudar junto com a outra revisão que eu passei para a prova. Então, são 2 revisões. Basta estudar essas 2 revisões para a prova. E agora, para quem não tiver dúvida, ou depois que tirar as dúvidas, eu quero que vocês adiantem as atividades do livro. Então, acabei de ver o vídeo, entendi tudo, vou fazer atividade. Acabei de ver o vídeo, não entendi, vou procurar a tia no WhatsApp para tirar dúvida. Para quem já está sem dúvida, pode fazer as atividades da página 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273 e 274. É muita coisa? É muita coisa, mas a gente tem tempo para isso, tá? Porque a gente tá bem adiantadinho. E lá no finalzinho da aula eu vou colocar para vocês a revisão, tá bom? Muitas saudades, saudades mil, se cuidem, continuem usando máscara, vamos fazer a nossa parte, que já essa situação toda de pandemia passa e as coisas voltam ao normal. Um beijo!